2, 1. Vamos destravar, galera? Acredita e faz. Esse é o nome do nosso episódio de hoje, que tá demais, voltado para você que tem um projeto que tá lá na gaveta, para você que tem um sonho, para você que quer fazer uma transição e fica com aquele medo, com aquela insegurança, às vezes não acredita no seu potencial. Hoje vai ser aquele episódio pé na porta, mão na massa, super pra cima e você não pode perder. Então vamos lá, solta a vinheta e vamos pra cima. Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não boa madrugada, seja bem-vindo, bem-vinda ao Manjericast. E hoje, como eu falei no comecinho, um episódio super especial, pra cima, animado e que vai ser pé na porta de verdade, que é pra você que tá ali, às vezes inseguro, insegura, quer destravar. E mais, é um episódio que vem derivado de outro. Quem assistiu o episódio da Tata Vieira viu que ela falou demais da nossa convidada e a gente foi lá atrás, buscamos diretamente das belas águas do Indaiá. Nossa querida Paula Sena, seja muito, muito bem-vinda ao Manjericast. Que satisfação te receber. Olha, a satisfação é toda minha e afinal de contas você falou muito bem, porque falar de Paula Sena é falar de ativação, né, minha gente? É falar de alegria, de alto astral, é isso mesmo. Então vamos potencializar hoje. Vou falar pra vocês. Primeira mensagem que eu mandei no WhatsApp já foi um bom dia, como que você tá? Eu falei, pronto, agora a gente entrou na temporada das 220. É isso aí. Né? Trazer aqui também a galera aqui da The Sampa já agradecendo. A gente teve um episódio pouco tempo atrás que a gente gravou com a Bia Fola. Sim. E foi a mesma coisa, ligada no 220, chegando, aí, cumprimentando todo mundo aqui no estúdio. Isso é maravilhoso, né? Essa energia positiva, essa alegria, esse sorriso no falar. A gente separado ali por uns 200 quilômetros, mais ou menos, aqui. Ah, eu nem sei quanto 150. dá, amiga. Eu sou menina, né? Não sou muito ligada nessa... Não que as meninas, que as mulheres não sejam, mas eu mesmo, de cabeça, se fosse meu pai aqui, já ia falar quantos quilômetros de cara. Mas só de... Você consegue ver um sorriso no áudio. Isso é maravilhoso, né? E assim, né, Henrique? É legal você trazer essa perspectiva. Hoje de manhã, inclusive, e eu espero que esse meu amigo esteja assistindo, eu ouvi assim, você é uma inspiração, né? Porque eu sempre pergunto para as pessoas como elas se sentem. Você deve passar por isso, né? Uns gostam, outros não. Mas, assim, é mais do que como você está, né? Como que você... É diferente quando a gente fala para as pessoas, assim, como você amanheceu hoje, como está a sua tarde. É muito específico, como estão seus sentimentos, né? Então, naturalmente, existem muito mais motivos para a gente agradecer. E quando a gente começa a olhar para os nossos sentimentos, fazer uma reflexão, né? Nesse lugar da gratidão, da vibração, de você levantar com vida, de um sol lindo que brilha, ou de uma chuva que cai para você refletir, para se acolher, né? Então, essa perspectiva de vida, lógico, construída ao longo da minha vida, me traz para esse lugar. Hoje é até inadmissível, assim, para mim, amanhecer e não transbordar algo, compartilhar algo, ativar algo em alguém, mesmo nos dias mais vulneráveis, porque nem todo dia é bom, né, Henrique? Então, nos dias mais vulneráveis, eu também falo, olha, hoje pra mim é um dia de reflexão, é um dia mais cansativo, às vezes é um dia que, olha, hoje eu passei por bastante estresse, mas os meus sentimentos reais, apesar de tudo isso, é de aprendizado, é um sentimento de captação, às vezes de informação, é um sentimento de vontade de descansar. Então, dá pra gente captar sentimentos melhores em tudo, né? Nos altos e baixos da nossa vida. Então, sim, bora todo dia, né? Que vamos. A gente transbordar de uma forma diferente. Porque hoje em dia todo mundo vive carrancudo, fechado. É um tal de entrar no elevador e o povo nem te responde, né? Você fala, bom dia, povo, bom dia. Você não ouve nem a voz das pessoas. Quando responde, né? Quando responde, né? Mas que o mau humor das pessoas ou as tristezas e os traumas que elas
carregam, porque todo mundo tem os seus momentos, não nos impeçam de manter a identidade que a gente decide ter na vida, Que né? maravilha! Aqui não é Tinder, mas o match foi perfeito. Porque aqui o nosso objetivo é transbordar, inspirar e levar esse sentimento para a galera da gastronomia, do food service, da hospitalidade. Então, já aproveita, deixa o seu like aqui embaixo, o seu joinha e aquele pedido que eu sempre faço. Deixa um comentário, nem que seja um oi, um alô, um salve, porque isso ajuda no engajamento do vídeo e mais pessoas vão ter ali contato com conteúdos pra cima, inspiradores, motivadores, como esse. Uma outra coisa também, ativa ali a notificação, porque saiu episódio novo, você já vê, e nos segue ali nas redes sociais, @manjericast, TikTok, Instagram, Facebook, Badu, Orkut, ICQ. Segue, meu povo! Vai embora! E também vão aparecer aqui embaixo os contatos da Paula, também aqui na descrição, enfim. Vamos conversar bastante sobre essa parte de destravar, de fazer, de agir, né? De transbordar. Mas antes, claro, quem é a Paula Sena, que eu também tô conhecendo hoje. Ouvimos demais ali da Tata Vieira no episódio que ela veio. Mas quem é a Paula Sena? Conta pra gente. Paula Sena, em primeiro lugar, é uma mulher, né? Eu costumo fazer essa identificação porque é muito importante a gente ter o nosso reconhecimento de identidade, né? Então, para mim, eu sou uma mulher, sou filha da fonte criadora de tudo que existe, Deus. Eu denomino essa fonte como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vocês já perceberam que eu sou uma mulher cristã, né? Abençoada demais. Nossa, cara, eu sou uma mulher abençoada. Pensa numa terra fértil e abençoada é a minha vida, viu? Que bom. E eu sou filha de pais extraordinários também, o senhor Paulo Sena, a senhora Maria Félix de Souza. Eu sou irmã da Mariana Willis, porque agora ela é casada com o senhor Willis, né? Olha, o Eric, agora, né? Já fazem quase 25 anos e eu agora, né? A irmã caçula sempre vai ser a do coraçãozinho, né? Sem dúvida. E sou tia de duas peças fundamentais que, nossa, gente, são dois ícones, né? O Zuriel e a Leona Willis também. Minha família é muito importante para mim, né? Então, é uma família muito linda, muito abençoada, que venceu muitos desafios e ainda vence. Eu sou uma mulher que acredito muito na liberdade, acredito muito nesse conceito, sabe, do livre-arbítrio que Deus nos dá. Pro bem e pro mal, né? Claro. Mas nem tudo convém. Então, a gente tem sempre a oportunidade de usar a nossa liberdade para viés mais evolutivos. Eu acredito no junto. Essa também sou eu. Uma mulher que acredita verdadeiramente no poder de conexão. Isso que aconteceu da Tatá com você, comigo, que está acontecendo aqui com o estúdio, com esse espaço, com as pessoas que eu conheci aqui já. Mesmo, é conexão. E eu acredito verdadeiramente nesse poder do juntos somos mais fortes, juntos vamos mais longe. Né? Não só para as mulheres, mas para todas as pessoas que a gente se conecta na vida, né? Então, essa sou eu. Sou uma mulher muito feliz, alegre, sou espontânea, extrovertida, inteligentésima. Sou uma mulher linda, como vocês estão vendo. Nossa, isso é muito legal, Paula, porque já começa num ponto que pesa até para a própria galera aqui do nosso segmento. Tá. Que é aquilo, eu não sei se eu sou tão bom assim, Nossa. será que eu me lanço? Não, isso já chegou, como eu falei, pé na porta aqui. Eu sou uma mulher muito que faço o que eu amo, sou realizada na minha profissão. E antes de ser profissional, eu sou alguém. E é por isso que eu sempre me apresento com as minhas qualidades, com o que eu sou, né? A minha identidade de vida, de onde eu venho, a minha marca, a minha digital. Então, esse é um processo muito lindo para mim, entender quem eu sou hoje, sabe? Então, quando você pergunta quem é a Paula Sena, não tem como eu não falar dessa mulher extraordinária que tá aqui na sua frente. Anota, galera, anota! Ainda mais porque uma coisa que é muito interessante, a pessoa às vezes ela vai se apresentar, e você também é mentora de comunicação, né? Vou falar do meu profissional já, eu não terminei minha apresentação. Vocês viram que aqui o conteúdo é profundo, né, gente? Até na apresentação. É isso aí. Mas olha só que importante, a pessoa às vezes ela vai se apresentar e, claro, a gente tem que ter humildade, saber a nossa posição, mas muitas vezes a pessoa, ela
encolhe. Eu dou aula ali numa faculdadezinha, ou eu faço isso. Dá aquela diminuída. Em si né? mesmo. Só que olha a diferença de uma apresentação pra cima, animada. Né? Acho que eu vou acabar fazendo muito link com o episódio da Bianca, que foi mentora de personal chef, que veio alguns episódios atrás. Vou deixar aqui em cima, ou aqui, em algum canto aqui pra você assistir. Cara, é a mesma coisa que a gente conversou. Cara, você tem que chegar pra cima mesmo, você tem que sorrir, Ela falou uma frase que até saiu num corte lá no Insta. Você tem que vibrar pelo seu negócio, você tem que vibrar por você, né? Exatamente. E na apresentação já... E isso é você saber sobre você, né? Antes de eu fazer algo pra vida, ou ter algo na vida, eu sou. Essa é a grande sacada do equilíbrio de vida. Então, infelizmente, a gente vive numa geração do fazer para ter, né? Eu faço e tenho, faço para ter, faço para ter. E aí a gente tá numa geração imediatista, cansada, estressada. Todo mundo quer... Você viu o cara que até faleceu no trem? Eu vi essa notícia hoje, né? Teve um falecimento, ele ficou preso nas portas do trem e faleceu na linha Lilás aqui de São Paulo. Fiquei sabendo hoje e eu falei, por causa de quê? Por que ele se jogou no momento que a porta estava fechando? Nossa. Provavelmente é pressa. Eu vou perder horário, eu vou chegar atrasado, eu vou chegar na faculdade até 35 anos, cara. Nessa velocidade, pra quê? Entende? Você tá indo fazer pra quem? Por quê? Com qual propósito? Né? Então, tá todo mundo assim, imediatista, correndo, nessa energia vibracional baixa de... Vamos fazer, e tá todo mundo assim, necessitando de um respiro, né? Se a gente parar pra pensar e olhar a humanidade, em 5 minutos que você consegue parar alguém assim, olhar no olho e falar assim, oi, me dá um abraço aqui, respira, a pessoa... Você já vê o alívio no olhar. Tá todo mundo fazendo pra ter. Agora, quando a gente entra nesse processo mais de leveza, né? E como eu falei, não tô ignorando meus desafios, minhas vulnerabilidades, né? Eu tenho muitas vulnerabilidades. Dentro de esse eu sou... Né? Eu sou uma mulher que vence todos os dias essa questão do controle, desse lugar da autocobrança, sabe? Essa é a pessoa, sou eu também, vencendo todos os dias esse lugar de autocobrar, esse lugar do controlar as coisas, de soltar, sabe? Esse é o grande lugar da minha vida de vencer todos os dias. É uma pessoa que vence todos os dias as limitações mentais, né? A gente tem muitos gatilhos aí de traumas que a gente carrega e eu venço todos os dias isso. Então, não tem como eu chegar numa apresentação e você viu, isso já virou um conteúdo, né? Com certeza. Então, não tem como eu chegar e me apresentar sem ser profunda mais, Imagina eu me apresentar para um cliente. Exato. Dessa forma, nesse 330 volts, nessa usina de Itaipu aqui. Sim. Contagia. Sim. E mesmo em espaços mais corporativos, porque eu trabalho em empresas também, treinamentos, às vezes não dá tempo de você fazer um discurso tão longo, tão elaborado, como a gente está fazendo aqui. Com mais tempo. Mas ainda assim, se você simplesmente falar assim, olha, eu sou uma mulher que acredita, que sou cristã, que tenho uma família, eu acredito na liberdade, eu acredito no poder de conexões e faço, sirvo, assim, dá pra fazer. É uma coisa muito simples pra pessoa falar assim, cara, ela não é só esse fazer, ela também tem esses valores de vida, essas qualidades que ela coloca nesse lugar, né? E eu ensino muito isso nas minhas mentorias, esse lugar de identidade dessas mulheres, que eu trabalho com muito esse foco, as mulheres se reconhecerem em primeiríssimo lugar, nesse lugar de quem são. Que faz sentido? Independente do que seu pai disse, do que sua mãe disse, do que eles ensinaram você a se vestir, ou o que a escola te disse, o que o trabalho te diz, quem você é? Engraçado. Como que foi? Você sempre foi assim? Não. Ou teve aquela... Opa! Sempre virada tem, né? de chave. Tem. Eu tenho jornada do herói, sim! Mas antes, agora, eu quero me permitir trazer o meu servir, né? Eu falo que eu não trabalho, eu sirvo a vida já há 12 anos na área do autoconhecimento, do desenvolvimento de pessoas e profissionais também. Sou mentora de autoconhecimento e comunicação humanizada de alto impacto.
Tenho especialidade em autoestima, maturidade de emoções. Sou escritora, tenho 4 obras publicadas, uma digital e 3 obras realmente físicas, né, publicadas já. E tenho o privilégio de ter coautoria com as minhas mentoradas nesses livros legal. maravilhosos. Inclusive, por conta de ser tão distante, eu não tive condição de trazer, assim, as obras para apresentar aqui no vídeo e tudo. Mas tá lá na minha rede social. Links aqui embaixo, Sim, se quem você quiser comprar, me chama. Vamos colocar aqui na Frete descrição. para todo mundo, não é só o Brasil que recebe, né? Todo mundo. Então, você pode acompanhar aí. Eu também sou consteladora familiar, terapeuta sistêmica. Trabalho todo esse viés geracional, né? Das gerações que envolvem também o nosso desenvolvimento. Eu tenho formação acadêmica como designer de interiores. Eu já vou para outro lugar, né? Nunca exerci essa área da arquitetura e urbanismo, mas tenho, né? Atualmente estou pós-graduando em psicanálise também. Estou aí no processo de pós-graduação. Estou muito feliz de ganhar mais esse conhecimento para a vida, de receber mais esse conhecimento para a vida. Sou uma mulher com muitos prêmios, viu, gente? Eu não vou me alongar aqui com os prêmios e prêmios que eu já recebi aí, como melhor coach, melhor desenvolvimento pessoal, treinadora de alta performance, né? Então, graças a Deus, nesses últimos anos aí tem vindo muito reconhecimento. E você que está assistindo também vai ter link aqui. Pode entrar lá no Google, digitar Paula Sena Mentor, e você vai ver minha matéria no G1, maior portal de notícias do nosso país. E através da Rede Globo, né, eu recebi o ano passado uma homenagem da nossa filial da Rede Globo lá em Caraguatatuba, a TV Vanguarda, e através do grupo It Plant. E aí, depois dessa homenagem, veio essa oportunidade de colocar uma matéria com a minha história. Então, você quer conhecer? Digita lá no Google, super simples. Que legal. Né? Paula Sena Mentora, Sena com 2 N's, igual a Ayrton Senna mesmo. E aí, você vai ver minha matéria lá. Então, são vários reconhecimentos de vida, muitas oportunidades que a vida tem me dado. Então, além de todas essas experiências, né? Profissionais e de vida, eu uni tudo isso. Eu fui a minha primeira mentorada, eu falo. Então, eu tenho um método autoral. Então, eu aplico mentorias, consultorias e faço treinamentos de alta performance para empresas também, voltados à comunicação, apoderamento feminino, né, e tudo mais. E esse é maravilhoso você ter algo autoral, fora da curva, para poder ofertar, porque aconteceu comigo. Tá validada, e aí validou comigo. E aí depois pessoas começaram a perceber, começaram a buscar mulheres, e aí foi validando, fomos melhorando, personalizando, porque cada ser humano é único. E aí hoje é essa rede grandiosa de mulheres sendo transformadas por impacto, por comunicação interna, para trazer para fora o melhor e a potência que elas têm de vida. Ai, que legal. Olha tá bom só. Para você? Foi pouquinho. Não, que honra mais uma vez te receber. Amém. E que felicidade da gente ter esse privilégio, né? De ter tanto conhecimento, tanta história, tanta bagagem aí, pra gente literalmente transbordar aqui no episódio de hoje. Mas até, então, voltando àquela pergunta, até desculpa, acabei te cortando um pouquinho. Imagina. Então, não foi sempre assim. Não. Como que foi essa sua virada de chave? Falar, opa, peraí, alguma coisa tá errada. Até porque muitos do que nos acompanham tem isso. Opa, peraí, tem alguma coisa que tá errada aqui, não tá legal. Como você falou, tô vivendo correndo, cansado. Eu falo que São Paulo, na minha visão, eu falo que é um moedor de cana. Que é como moedor de cana do pastel. Você entra inteiro e sai lá só o bagaço no final do dia, né? Como que foi pra você essa transição? Eu tenho que começar falando da minha família, porque a nossa maior potência de ressignificação de traumas, de limitações vem de lá. E como vocês viram, hoje é muito ressignificado esse lugar. Hoje eu honro demais a minha família, entendo o lugar dos meus pais, da minha família na minha vida, de todos os meus parentes, assim, não só da minha família mais ligada, mas de todos.
Mas é muito interessante que, assim, eu venho de uma família, assim, que nós passamos por desafios emocionais muito grandes. Uma família muito desestabilizada emocionalmente. E só conseguimos enxergar isso depois, né, do adultecimento de um membro da família, que fui eu, né? O autoconhecimento chega para mim e isso vai clareando para todo mundo algumas coisas, né? E aí, eu vim de violência religiosa, então a gente fala muito pouco desses assuntos, né? Do que é ser cristão, de fato. Sim. Então, eu vivi num sistema religioso que vinha de 3 gerações, mas ainda voltado muito aos dogmas. Isso já mudou muito hoje, dentro da minha família, dentro do que eu acredito sobre Deus. Mas assim, a gente passou por e muita gente ainda passa, né? Muito dogma, muita regra, não pode isso, não pode aquele Deus que parece que é um senhorzinho sentado no trono com o cajado na mão, pronto, você faz uma coisa errada, ele dá a cajadada na sua cabeça, e aí parece que a satisfação de Deus é maltratar a gente, né? É castigar, você tá quebrando regras, e Deus não é nada disso, né? Com Deus certeza. é o amor personificado, e ele é a justiça também, é como um pai que nos orienta, nos leva para outros espaços. Então, foi um processo. Então, tinha essa violência religiosa. Tive muitas violências mesmo dentro do lar. A gente tinha um lar muito conturbado, de brigas, né? De muitas ofensas, infelizmente. Então, você vê, falava de Deus lá fora, mas lá dentro era tudo bagunçado, tudo conturbado, né? E então, assim, pensa, uma criança que aos 6 anos de idade eu sofri meu primeiro abuso sexual. Meu Deus. Então, a gente existiam, assim, muitas... era muito solto, né? A gente era muito solto por causa da falta de estrutura emocional. Por isso que eu falo, gente, estrutura emocional, para quem é pai, para quem é mãe, é muito importante. Ah, mas não vai afetar, eu dou liberdade. Não, a gente acaba afetando, sim. A maior estrutura é pai e mãe, né? E aí, por conta dessas solturas, né? Uma criança, também uma criança, né? Ela também não sabia o que estava totalmente fazendo, então não existe culpa aqui, né? É uma responsabilidade de vida, são sistemas que a gente repete. E aí, o meu primeiro abuso sofreu aos 6 anos. Então, eu já era uma criança meio desestabilizada, inconscientemente, nesse lugar. E aí, depois, aos 9 anos, aconteceu outros abusos por conta de pessoas da igreja, né? Que eram colocados irmãos que frequentavam a casa, né? E aí a família confia, fica com o tio aí o tio vai lá e abusa de você, mexe com você, né? Então é uma situação muito delicada. E é importante falar disso porque isso não acabou. A gente está no século XXI, mas isso existe mais comum do que a gente pensa, Com né? certeza. Em crianças, pedófilos, dentro de religião, dentro de casa, é sempre mais parentes próximos, pessoas confiáveis. Até fazer um parênteses, Paula. Foi uma notícia... Eu quase caí para trás. Foi há umas 2 ou 3 semanas. Eu também sou cristão, hoje não vou em nenhuma igreja. Mas na época eu ia em uma. O cara era presbítero junto comigo, numa igreja pequena, de 50, 60 pessoas. Tá. Saiu a notícia na Globo, no SBT, na Uau. Record, que o cara simplesmente parou o carro, aqui na Zona Sul de São Paulo, e começou ali a fazer, digamos... Eu vou usar um termo bonito, né? Em respeito ao ouvido de todos. Começou a praticar atos libidinosos no meio da rua. Sim. Ali assustando 2 garotas. O cara estava do meu lado. E eu saí da igreja, né? O cara virou pastor. O cara era pastor de igreja. Então, não existe, Olha que loucura, assim... né? E todos esses processos são processos de falta de estrutura emocional. Essas pessoas também são doentes, né? Então, existem estágios da desestrutura emocional, Acho né? que a humanidade num todo, né? Exato. Ela tem essa questão, Exato. né? E a pandemia começou a trazer um pouco dessa conversa da saúde mental, da saúde emocional, porque tem gente que acha que é a mesma, né? Tá tudo ligado. Tá ligado, mas existe como trabalhar 2 viés nesse lugar, o mental, né? E o patológico e a parte analítica, emocional disso, né? E aí, voltando... Então, você imagina, tinha autoestima essa criança, né? Tinha um olhar sobre ela de identidade? Não tinha, né? Ela não. só tinha essas características de olhar a vida com violência, ter que se proteger, né? Então, abandono, né? Descuidos e tal.
Apesar, como eu sempre falo, de minha mãe maravilhosa, meu pai também, fizeram o melhor que eles puderam, né? Os pais da gente sempre vão dar o melhor, de acordo com o que eles... E se a gente chegou a passar por isso, foi o melhor. Imagina o que eles não viveram lá atrás, né? Verdade. Então, a gente, às vezes, fica pedestalizando muito os nossos pais. É meu pai, é minha mãe. Não, nunca. Não, eles foram crianças, adolescentes, bebezinhos, né? E é importante a gente ter esse olhar para que a gente tire eles desse pedestal de meus super-heróis, nananã, e eles acabaram com o meu emocional. E às vezes é o contrário, né? Pega ali, por exemplo, a letra da Pais e Filhos, né? Você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Exatamente, você falou tudo. Exatamente. É isso aí. Você não entende também qual foi o pesadelo lá atrás para ele te dar esse melhor que ele conseguiu, ou que ela conseguiu. Verdade. Nossa, então tem gente que passa por situações ainda piores do que eu passei, mas esse é o aprendizado. É a gente falar assim, cara, eles deram ainda, mas assim, infinitamente fizeram melhor do que a geração deles fizeram, né? E tem gente que consegue fazer diferente. Que a gente tem de falar, é uma questão de escolha. Tá, tem gente que consegue escolher diferente, mas tem gente que não vai conseguir. E é assim. Ponto, né? Tudo que a gente não aceita vai virar dor, vai virar sofrimento, vai virar mágoa, ressentimento. Então, aceitar, não se conformar, mas aceitar como foi é muito importante. E aí eu fui crescendo. E ainda tinha as questões da escola. Meu pai, como eu falei, maravilhoso, gratidão, meu pai querido, porque ele se esforçou demais para que a gente tivesse uma escola particular. Então, eu tive esse privilégio, né? Por mais que eu era de periferia, mas eu falo, eu não fui da comunidade, aquela coisa bem centrada. A gente via muitas coisas desafiadoras na comunidade, mas a gente era já os privilegiados da comunidade, sabe? Sim. Já éramos, assim, os mais... Uma condição um pouquinho melhor, bem melhor, né? Então, já estudava em escola particular. Então, só que aí vinha outro bloqueio, a desigualdade social. Porque as minhas amigas no primeiro ano, segundo ano, já iam pra Disney, já faziam não sei o quê. E a gente não tinha condição. Eu usava o uniforme de outras pessoas do ano anterior, apagava livro para estudar na outra... Né? Então, os primeiros livros novos, uau, meu pai conseguiu comprar livro para mim, né? Então, é uma realidade, assim, bem desafiadora. Para vocês verem a construção da desestrutura emocional. E aí, a vida foi passando... Até que com 14 anos, naquela época, a gente era muito incentivado ao casamento, né? Então, a mulher tem que, especialmente na igreja, tem que casar mais, pode namorar mais que 2 anos, não pode não sei o quê, não pode nada, né? E aí, eu encontrei o meu príncipe, teoricamente, que também era um cara 7 anos mais velho, 14 anos. 7 anos mais velho que eu, uma pessoa que já tinha tido um relacionamento, já tinha filhos, né? E sem estrutura emocional, o que a gente acha? Migalhas. Davi, a gente atrai migalhas, né? E para quem passa fome, uma migalha é muita comida, né, cara? É bíblico, né? A própria Bíblia fala, né? Uns pisam no pavo de mel, mas para outros até uma amarga é doce, né? E aí, no final das contas, eu fui estuprada por esse homem aos 15 anos e vivi num relacionamento com meu próprio abusador, manipulador, durante um total de 8 anos de relacionamento. Então, eu era para ser uma estatística. Era para eu ser uma estatística de uma mulher dependente de medicações, num divã, dependente de processos e processos. Era para eu ser uma estatística de feminicídio, porque eu também teve tentativas de morte quando eu tentei sair desse relacionamento. E eu conto tudo isso não no lugar de dor. E é uma superação, porque eu saí de tudo isso. E depois que eu tive forças para sair de tudo isso, que eu falo que foi uma fuga mesmo, eu não tinha estrutura, nunca tinha ido no psicólogo, nunca tinha coach, não tinha mentor, não tinha nada, ninguém falava de inteligência emocional. Então, eu saí e não procurei ajuda. Então, o que aconteceu? Eu entrei em outros relacionamentos. Você vai atraindo inconscientemente aquilo que você tá acostumado, dor, né? E esse é um grande aprendizado. É importante a gente ressignificar as coisas para que a gente comece a atrair fora da dor. Porque senão a nossa vida fica girando em dor. Inconscientemente, cara. Não é você percebendo. Na sua consciência você fala, não, tá tudo diferente. Não, não tá diferente. Passa um tempo, você tá em traições, você tá recebendo menos do que você merece, você tá fazendo 30 ligações pra uma pessoa que não te devolve da mesma maneira. A pessoa vai embora e você fica lá implorando pra ela voltar. E todos esses processos relacionais estavam voltados à minha dor, né? E aí só minou mais a autoestima. Minou mais. Então, assim, eu sempre fui uma potência. Eu falo que a gente não se empodera, a gente se apodera.
Nós todos somos potência. Nós todos somos poderosos, né? Nós somos filhos, imagem semelhante da fonte criadora de tudo. Cada um pode denominar como quiser, mas existe uma fonte superior e todo mundo reconhece isso. Agora, como que você é semelhança disso e você vai falar que você é pequenininho? Que você é medíocre? Que você não vale nada? Que você não tem potência? Tem. Agora, o que aconteceu com a nossa sociedade e com a gente como um todo? A gente viveu esses processos dolorosos, traumáticos, ninguém falava disso, e a gente tá só vivendo a vida em torno dessas dores. Caramba, Paulinho, pelo que você falou, assim, realmente, é até um negócio que eu ouvia muitas vezes. Cara, se você fosse, seja surtada, se você fosse uma estatística, não ia ser surpresa pra ninguém, Sim. né? Não ia. Vamos entender a história. Seria o mais natural. Seria o mais natural. Todo mundo assim, ai, tadinha. Mas também com a história dela... Exato. E como que foi isso essa virada de jogo? Porque eu já, particularmente pelo pouco que eu te conheci antes, né? Eu jamais ia imaginar 5% dessa história. E hoje aqui, ó, sorriso no rosto, Sim. pra cima, alegre. Imagino que você já tem aí vou usar um termo, uma trajetória. tropa de mulheres, de pessoas que você formou, desenvolveu. E que, por que não? Ajudou a tirar dessas situações. Ou de lugares diferentes, Cara, né? como que foi isso? E aí, é assim, olha, eu falo que foi um milagre, em primeiro lugar, porque tem coisas que eu não consigo explicar. Eu falo que é Deus mesmo. Como eu sou cristã, eu vou atribuir a isso. Que foi dando insights, foi cuidando, foi direcionando. Por isso que eu falo que Deus é o amor. Ele não queria que eu ficasse vivendo dor a vida toda, né? Então, então ele foi direcionando situações de perdão, de tudo. Mas, assim, ele foi me direcionando para esse caminhar. Mas aí eu fui funcionária pública durante 10 anos, na cidade de Itapevi, São Paulo, na Zona Oeste, e eu trabalhava na saúde, né? E vivia todos esses processos, né? Porque a gente começa a ficar hipersexualizada, você começa a ficar uma mulher super masculina, então assim, eu sou super empoderada, independente, não preciso de homem pra nada, homens é pra eu usar, né? A gente começa a entrar nesse universo que é o feminino ferido, você não tem equilíbrio dessas forças que precisam estar em equilíbrio dentro de cada um de nós. E aí eu trabalhava, então eu tinha muitos relacionamentos, eu me jogava, eu não me respeitava, né? Eu não tinha controle emocional para me respeitar. Mas ainda assim, eu era uma potência. Eu sempre fui muito inteligente. Eu era chefe administrativo. Então, eu passei a um cargo de confiança dentro de um serviço público sem trabalhar em política, cara. Os próprios munícipes bateram lá, ó, a gente quer ela como chefe de um lugar, porque ela é boa. E eu trabalhava numa recepção. Então, olha a potência que tem isso. A gente sabe que existem acordos políticos para ser um cargo de confiança. Verdade. E eu consegui por mérito. Então, hoje eu olho e falo, cara, eu já era muito potente. Na igreja, eu cantava, já pregava, eu tinha o dom da palavra, mas eu tinha insegurança, eu tinha uma caneta na mão, eu tinha um papel. Então, dava pra ver a potência, mas ela sempre muito escondida, sempre retraindo, sempre se limitando, sempre ouvindo um cala a boca, seja menos... Seja menos. Seja menos, né? E aí você aceita isso pra tua vida, você encara isso e fala assim, tá, eu vou ser menos. E aí você vai sendo menos. E é interessante, porque, pegando aqui no nosso campo da gastronomia, muita gente, é isso, tem uma baita de uma potência, tem ali um baita de um potencial, mas às vezes houve ali um seja menos e fica ali, né? Fica encolhido às vezes. Num trabalho ruim, num trabalho que te suga emocionalmente, que não te dá um retorno legal, né? Sendo que pode, às vezes, se dar essa chance, né? Sim. Já você decola, né? E aí, no serviço público, vieram alguns processos espirituais, porque eu também tenho conhecimento teológico. Hoje eu faço esse trabalho social de dar estudos da Bíblia para quem quer conhecer a Bíblia, não por um viés de religiosidade, mas do assim diz o Senhor. O que Deus planejou em deixar essa palavra? Porque a Bíblia não é um livro fácil da gente entender, né? Então, se a gente não pegar essa biblioteca e souber a lógica de como estudar isso, as interpretações no hebraico, no grego, né, que foram as linguagens usadas, e trazer isso para responder as nossas perguntas existenciais que todo mundo tem. De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu tô fazendo aqui. A gente tem pra isso, que eu né? sirvo, Para que eu sirvo. Então,
a gente ter essa estratégia espiritual também me ajudou muito. Então, nesse viés espiritual, muita gente começou a me procurar, Deus começou a usar esse dom, e eu já não estava em igreja, já era debandada, né, amiga? Era baladinha, bebida, não sei o quê. E aí, nesse momento, eu até me retornei para o processo religioso de uma outra forma, muito mais bem construída. E aí, nesse momento, eu me peguei na vida sendo amiga de um casal de casados. Eles eram muito meus amigos. E um dia, eu lembro que eles me convidaram para jantar. Ai, Paula, vamos jantar com a gente. E aí, naquele restaurante, eu olhava assim, eu falei, gente, eu tô com um casal. Eu não tenho amigos solteiros para andar, porque de alguma forma eu não me permitia. Inconscientemente eu repelia homens, pessoas, eu não confiava nas pessoas. Inconsciente, não sabia por quê. Então eu não tinha um círculo de amigos, uma solidão muito grande. Eu era uma mulher muito respeitada na minha profissão, mas chorava no travesseiro todo dia. Nossa. E eu me olhava no espelho e não me reconheço, me achava feia, gorda na época, né? E tacava maquiagem para tapar tudo isso, fugindo. E eu fiz uma reflexão ali e falei para mim, ó, você vê o nível de amizade. Falei para aquela minha amiga e ela falou assim, Paula, se eu puder te sugerir algo, procura um psicólogo, procura uma ajuda. Cara, aquilo eu me senti tão... Eu olhei para eles, eu vi a pena no olhar. Olha que nível que eu cheguei, assim, eu tava realmente... as pessoas já tinham até um pouco de pena. E vou te dizer, eu usava muito a felicidade não, a alegria, porque tem diferença de felicidade e alegria, como a alegria era minha limitância, porque eu era muito assim... Eu gritava, eu sempre tava fazendo uma piada, eu era o bobo da corte para todo mundo para esconder minhas dores. Porque foi assim que eu entendi que eu podia me proteger. Ela é muito feliz. Ela é ótima. Ela é uma... Nossa, a Paulinha chegou alegria. Então, hoje eu falo de ativação porque é mais do que eu ser feliz, ser alegre. É eu ser feliz, é eu estar. Independente se eu tô bem ou não, a felicidade é um estado. Eu posso estar feliz e cansada. Eu posso estar feliz e triste. Eu posso ser feliz, entendeu? E estar estressada. Eu posso ser feliz e explodir na minha panela de pressão. Mas a alegria, ela passa. A alegria, ela passa. A felicidade, ela é eu. Eu sou. Agora, a alegria passa. Então, eu passava aquele momento de máscara e eu tava lá, acabada. Então, a minha transição veio nesse momento. Eu era muito turrona, o controle tinha que estar na minha mão, então eu fiz só 2 sessões de terapia, mas foi suficiente para eu entender que eu era infeliz. Completamente infeliz. Caramba. Porque o contrário da alegria é a tristeza, não é a infelicidade. Era o contrário da felicidade, que é o estado do ser. Eu não era. Eu fazia para ter. Fazia para ter. Fazia aí, ó, que é o que a gente começou lá atrás, certo? Então, eu vivia nesse processo robótico da vida. E, no final das contas, depois que eu procurei isso, eu era muito impulsiva. Então, em uma semana, eu pedi exoneração do serviço público. Eu fui do 8 a 80, assumi um preço muito alto por isso. Porque eu não tinha... Eu fui estudar empreendedorismo, falei, eu vou ser empreendedora. Eu decidi, assim... Depois daquelas sessões, no impulso, não me planejei. Nossa. Tinha um apartamento comprado, tinha que pagar conta, né? Tinha as coisas. Não pensei, só falei, já que eu sou infeliz, vou encontrar minha felicidade. Não façam isso em casa. Né? Existe como se planejar, estruturar as coisas. E eu fui corajosa. Olha aí, eu tinha coragem, cara. Sempre fui uma mulher de ação, sempre arrisquei, mas eu não conseguia enxergar. Mas eu posso te falar uma coisa? Até aqui, o surgimento aqui do Manjericast também passou um pouquinho por isso. E uma coisa que eu venho entendendo muita gente passa a vida procurando seu propósito. Sim. Só que eu falo que é que nem entrar na faculdade. A pessoa se mata, se esforça, paga cursinho para entrar na faculdade. Mal sabe ela que ali é só o começo da encrenca. O problema é quando você encontra o seu propósito, porque a partir do momento que você encontra ele, se você tentar fugir, ele vai te puxar de volta. É aquela fê lá do litoral, né, de Sim. Caraguá, não sei se você já cozinhou, já viu cozinhar siri. Sim. Tava lá a panelinha do caranguejo, o caranguejo sai, vai lá, puxa de volta. Né? Então, eu falo, quando você descobre o propósito,
você acaba tendo, aspas, um problema, porque você pode até tentar fugir dele, mas você sempre vai voltar. Mas posso desmistificar um pouco desse Claro. peso do propósito? Porque tem gente que está usando 10 mil reais em mentoria, 5 mil, e não para de Até pagar mais. curso para poder descobrir o tal propósito. E sabe o que eu descobri na minha vida? Nosso propósito é vida. Nosso propósito é viver. Nosso propósito é ser. É viver a nossa identidade. Se a gente parar para pensar, quando Deus cria o ser humano, ele dá sopro de quê? De vida! Exato. Ele dá sopro de vida. E vida é para ser vivida. Não é para sobreviver, é para viver. Você tá entendendo? Quando a gente entende isso, fala assim, agora, o que vai fazer eu viver a vida? Viva a vida! O que vai fazer eu viver a minha vida? Aí você entendeu tudo? Enquanto a gente fica nesse processo de sobrevivência, que é o processo mais primitivo do nosso cérebro, eu mato pra comer, porque eu preciso sobreviver. Sim. Então a gente tem o propósito de amar e ser amado, cara. A gente só precisa de amor. O mundo só precisa de amor. Eu necessito, pode ver, quando a gente consegue entender o amor pra gente, o amor de Deus, que é o amor, linear, depois o amor por mim, que a gente fala assim, é Deus e depois o outro. Não, é Deus, eu encho da fonte, e depois eu transbordo pra fora. Já diria o John Lennon, né? All you need is love, né? Total. Exatamente. Então, amigo, simplesmente a gente tem que... Essa estrutura, ela é harmoniosa. Amar. Eu pego o amor mais puro, que é o amor. Eu me encho do meu amor próprio. Eu me encho de mim. Eu me priorizo, sabe? E depois eu vou transbordar. E não vou transbordar de qualquer jeito. Primeiro, minha família tem prioridades. Cara. Primeiro dentro de casa. Ali que eu vou. Ali é o lugar de provar se você sabe amar, se você sabe viver. Como eu falei, Exato. é o primeiro processo. Depois você vai amar o seu social e depois é o seu profissional. Olha onde o profissional tá e olha onde a gente está colocando a vida do ter. Verdade. Cara, isso é muito profundo, né? Verdade. Para finalizar, foi aí que eu comecei o meu processo de estudar empreendedorismo, livros de autoajuda, de autoconhecimento. E aí depois me especializei fiz um processo de coaching com a doutora Raquel Fonseca, o doutor Douglas de Mateu, no IA Performa São Paulo. Fiz a formação de PNL e aí minha vida zerou, né? Aí eu falei, cara, eu não sei nada de ser. Eu só faço e tenho, né? E mal tenho. Nessa época, eu era diretora da Mary Kay. Olha onde eu fui parar. De funcionária pública, diretora da Mary Kay. Teve o carro rosa? Estava na meta. Quando eu olho minhas apostilas, era tudo assim. Quero ganhar o carro rosa, quero ganhar diamante. Eu tava no ter. Quero diamante, quero dinheiro, quero. É uma programação, né? E aí, quando eu entendi que não é isso, eu tenho que entender de ser. Eu tenho que entender de viver. É importante eu entender o amor pra mim, pra depois dar. Zerei. Aí foi aí que eu passei 2 anos comigo. Foi outro risco. Parei de trabalhar zeral. Saí da Mary Kay, vi que aquilo não tinha nada a ver comigo. E fiquei 2 anos assim. Entrei na dependência do meu pai, venci orgulho. Nossa, cara, foi difícil. E aí eu fui viver os meus processos. Porque eu sempre pensei assim, como que eu vou entregar uma coisa que eu não vivo? E hoje eu falo muito isso nas minhas mentorias. Eu só posso falar do que eu vivo. Dentro da minha mesa, que é uma mesa muito farta, minhas mentoradas que estão assistindo, elas sabem, a mesa é muito farta. Eu sempre dou exemplos da minha vida, exemplos da vida de outras pessoas que eu conheço. Gente, eu só posso falar do que eu vi, só posso falar do que a gente está vivendo. Não tenho condição de dar exemplos de fora. É só exemplos do que a gente vive, né? E aí elas pegam, e depois eu vejo elas compartilhando os exemplos delas, as coisas particulares. Então é muito legal esse movimento. E aí eu fui pra mim. Eu peguei tudo aquilo que eu tinha estudado e fui ver pra mim. Só que aí eu entrei em outro lugar, assim, é muito técnico. Sabe essas coisas que a gente vê na internet? Sim. Ai, vem aqui que eu vou te dar 10 regrinhas do amor próprio. Ai, vou te dar oratória. Mexe a mão assim, fala desse jeito, mexe o cabelo, tem uma estratégia, conta uma história. E aí eu vi aquelas planilhas, aquelas técnicas. Eu falei, gente, será que não existe uma forma da gente mostrar comunicação, autoconhecimento, amor próprio, autoestima, espiritualidade, mas num viés prático?
do dia a dia das pessoas, que ela possa colocar no dia a dia dela, que ela possa transbordar no dia a dia dela, que ela possa sentir nos poros, na pele, na alma, a transformação disso acontecer. E aí eu fui criar meu método. Aí eu vi que eu estava pronta para criar atividades diárias, baseado no simples. Até tem o Teodoro, o influencer, que ele fala assim, sendo feliz no simples, né? Ele compra uma Chanel e fala, eu tô sendo feliz no simples. Aí não é tão simples. Eu tô indo pro lado né? O lado real. Meus processos, eles são baseados no simples que transforma. Show. Então, a gente volta aos primórdios da simplicidade, do amor, da comunicação interna. E aí a gente entende, e aí eu fiz pra mim, deu certo, todo mundo começou a perceber, aí eu comecei a aplicar o método, e aí é onde a gente volta lá no começo, e aí virou né, começou a acontecer. Nossa. E a comunidade tá aí, e eu sou essa pessoa hoje por causa desses processos. E é muito legal, você falou dessa questão do simples, né? Quando a Tata veio aqui, e ela falou, olha, eu me cobrava muito, eu me exigia muito, e eu deixava de fazer porque eu queria umas coisas perfeitas. Sim. Então, e aí que ela falou, né, que a gente Sim. conheceu, ela falou, olha, eu tava lá com a minha mentora, ela falou, cara, peraí, não precisa ser perfeito. Meu, vai lá, não com essas palavras, obviamente, ó, bota o carro na rua. E aí ela começou. Então, acho que passa muito por isso, né? Tipo, cara, faz o simples. Não tem ali a melhor arte do mundo pra postar. Pô, mas eu tenho uma aqui, vamos... Faz. É importante, é feito. E tem um ditado que todo mundo fala, melhor feito do que perfeito. Aí eu sempre falo assim, imagina que você tá com um problema de coração, aí você vai lá no cardiologista. Aí ele fala assim, você tem que fazer uma cirurgia no coração. Aí você tá lá na mesa de cirurgia, antes dele colocar aquela anestesia que você vai dormir, que você não vai ver nada. Aí o médico entra, ele entra e fala assim, gente, eu não tô muito preparado para essa cirurgia não, mas melhor feito do que perfeito. Como que você ia se sentir? Você ia falar, ninguém vai abrir meu peito aqui não. Ia passar a dor na hora, ia curar rapidinho. Ninguém vai fazer cirurgia aqui. Então não é melhor feito do que perfeito. Porque não existe o perfeito, é melhor feito. Então ele tem que estar preparado para fazer o melhor, não o perfeito. É o melhor dele, dentro do que ele tem, dentro do que ele estudou, ele vai fazer e vai transbordar o melhor. Então, o melhor não é perfeito, entende? É só esse detalhe, é melhor feito. O melhor é melhor, o melhor feito, é isso. Então, é isso que elas entendem. Sabe o alívio que eu falei no começo? Que a sociedade está precisando dar esse respirar. Parar, descansar? É isso. Quando a gente fala na mentoria, muitas vezes no grupo, assim, a mulherada... Eu falo, gente, repete em voz alta, fecha o olho, respira fundo. Pode fazer um exercício aí. Respira fundo. Aí a gente fala assim, eu não sou perfeita e nunca serei. Aleluia. Parece que sai um elefante das costas. Que delícia, não precisar ser perfeita. Meu cabelo não precisa estar perfeito, sabe? Eu posso adaptar as coisas no melhor que eu posso, sabe? Então, isso faz a gente... Isso é um grande segredo pra gente vencer a autocobrança, sabe? E eu imagino, pego tanto aqui no nosso setor, aqui na gastronomia, quanto em vários outros, essa exigência. Sim. E acho que muita gente deixa de tirar projetos do papel, de começar ideias que estão alinhadas com esse propósito, de viver mesmo, né? Não é, putz, vou pro trabalho, vou fazer um negócio legal. Acho que tá muito com isso, né? Sim. Esses medos, esses bloqueios, lá com as suas... Eu vou chamar carinhosamente, lá com as suas meninas são assim também? Minhas mulheres. Eu falo que menina é quando a gente é criança, né? Agora que a gente adulteceu... É que eu usei uma forma assim um pouquinho mais carinhosa, não é? Não, pode falar. Nós somos rainhas, mulheres, bem posicionadas, né? No nosso feminino. Então, a gente é mulher. A gente precisa crescer, né, Henrique? A sociedade... É que eu brinco, que eu falo que eu sou... Eu tive na oportunidade na TV Gazeta, algumas semanas atrás, e aí tem a bancada da Palmeirinha, que para uma pessoa que cozinha, é um sonho chegar lá. Verdade. Aí ela falava, né, menina, mas é aquele amorzinho de vó, né? Não porque vó, olha como infantil. Por isso que ela fala, minha menina. A mamãe, minha menina. Por quê? Porque ela tá olhando você ainda com aquele olhar da menina. Né? Então, é óbvio que vai ser assim. Mas o adultecimento, ele é muito importante. A Bíblia fala que... Paulo fala, né?
Quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Então, quando a gente se torna mulher, homem, a gente deixa as coisas de menino. Mas quem vem antes nunca vai deixar esse olhar, né? E aí é com eles, não é nossa responsabilidade. É um olhar de amor, né? Cara, tudo vira conteúdo aqui, né? Tudo vira conteúdo. Sim, de pureza também, né? Exatamente. E aí, é isso, sabe? Essas mulheres... Você ia fazer uma pergunta, eu acredito, né? Você ia fazer uma pergunta, mas eu como queria... que é com as suas mulheres, as rainhas, deusas empoderadas. Poderadas. Né? Poderadas, melhor dizendo. Você lida muito com essas situações? Elas chegam pra você assim, ai, Paula, eu quero fazer, não sei. Que foi até um pouco do caso da Tabata também. Né? E eu queria pedir permissão pra vocês colocarem uma minha foto antiga. Pode mandar aí, Vou mandar, que o editor coloca aí pra gente. Eu quero que nesse momento vocês vejam essa foto que deve estar aparecendo agora, pra vocês verem como os sentimentos ficam nítidos sobre quem eu era. E a transformação que vocês estão vendo, então, essa foto vocês conseguem ver a minha insegurança, conseguem ver os traumas, vocês conseguem ver tudo. E depois você vai ver essa foto também. E por que eu tô mostrando isso? Porque às vezes a gente fala assim, e é o que eu ouço muito das mulheres. Ai, Paula, não sei. Ninguém percebe. Percebe. O nosso olhar, nossa postura, nossa forma de comunicar vai mostrar nitidamente o que a gente está sentindo. O que a gente é lá no fundo da nossa alma. É almático. E hoje, agora olhando para mim, olhando para essa mulher, que eu sou grata para essa antiga Paula, porque ela me trouxe até aqui. Porém, vocês percebem que não foi só uma transformação. É uma transformação assim, do físico, do cabelo. Não. É uma transformação almática. Eu costumo dizer que mudar não é transformar. Eu pinto o cabelo de vermelho. Vai dar 2 meses, minha raiz preta vai começar a aparecer. Preta não, castanha, né? Uhum. Por quê? Porque a raiz é castanha. Posso pintar de loura. A raiz vai ficar escura. Ok? Então, isso é mudança. A mudança tem hora que vai mostrar o que realmente é. Agora, a transformação é se eu sofrer um acidente e perder meu braço, cara. Nunca mais vai ser igual. Eu vou ter que mudar de estrutura. Você entende? Sim. E é isso que eu falo que acontece nos meus processos. Mas é muito desafiador porque, por mais que a sociedade está falando disso, ainda tem muita... O maior medo... Coach Carter, eu vou resumir. Coach Carter. Quem não assistiu esse filme, assiste. Tem uma cena nesse filme que ele fala para um dos seus mentorados no basquete lá. Ele fala assim, o cara fala assim, qual é o maior medo do ser humano? Né? E aí o Coach Carter responde, o maior medo do ser humano não é de ser medíocre, de ser pequeno, de não realizar. O maior medo do ser humano é ser uma potência. É ser grande, é viver a máxima potencialidade que ele tem dentro de si. Ele não quer pagar esse preço. Olha como isso é forte. Então, eu ainda vejo, especialmente pela construção social, os homens, eles até me procuram, viu? Você não atende homem, é muito mais. Eu falo assim, não... o nicho, eu só atendo público masculino em casos específicos. Assim, pessoas que... Paula, eu faço questão que seja você. E aí, a gente faz uma triagem. Eu vejo se eu atendo. Maridos, porque se ele vê a mulher dele indo, ele fala assim, eu preciso acompanhar a minha esposa. E isso também é um fator muito importante. Porque se o cara não quer vir... vai ficar pra trás, amigão, bora! O relacionamento depende dessa evolução de vocês. Então, família, eu não quero famílias destruídas, eu quero famílias melhores, né? Então, a gente vai junto nessa construção. Então, eu resumo essa sua pergunta. A minha resposta pra você é essa. Tem, sim, muita procura. Tem mulher que nem sabe que tá nesse processo. Ela acha que tá ótima. Porque eu já fui mariposa, cara. E mariposa tem asa, ela voa, mas ela não é borboleta. Ela não é colorida. Ela é marronzinha lá, escondidinha, mas ela tá como? Voando como borboleta. E vai na luz dos outros, sem perceber. Sabe? Fica brilhando, fazendo tudo pros outros. Mas, eu sou uma mulher que faz. Eu me comunico. Ih, amigo, o que tem? Quando a mulher chega pra mim e fala assim, eu não preciso de você, Paula, minha autoestima é ótima. Eu passo batom todo dia, eu faço maquiagem, meu cabelo, eu falo, entendeu nada. Nossa, você fez uma analogia agora. Entendeu que eu adorei. nada. E... vamos lá, falando aqui
com as nossas divas empoderadas. A minha esposa fala muito assim também, né? Qual que você entende? Claro, cada pessoa é um universo, parafraseando Cavaleiros do Zodíaco, era de meio que eu assistia quando garoto. Eu assisti muito, era maravilhoso. Como que você entende que é o caminho para essa pessoa sair de uma mariposa até se transformar numa borboleta? Né? Falando lá para as nossas cozinheiras, as nossas musas lá do food service. Assim como na cozinha tem receitas, né? Eu acho muito bonito isso. Muita. Na cozinha tem receitas, tem um passo a passo. Se você não seguir o passo a passo, vai dar ruim. Confeitaria, então, nem se fala. Você não pode pegar... Tá, desde fritar um ovo. Vamos fazer o processo do ovo? Uhum. Eu adoro esse processo. Então, você tem lá... Qual é o processo do ovo? Uma frigideira. Você vai ligar o fogo. Não pode ser qualquer frigideira, porque senão gruda. Exato. Então, uma frigideira, que é antiaderente. Você vai ligar o fogo... Vai esquentar o azeite ali, ou a manteiga, se você gosta. Uhum. E aí, vai esperar esquentar um pouquinho. Vai colocar o ovo, depois o salzinho, para quem gosta, ou algum temperinho. E depois, quem gosta da gema mole, é por aí que vai pro prato. Ou então, vira, endurece a gema e vai pro prato. Pronto, esse é o processo do ovo. Sim. Tô certa, gente? Não errei nenhuma parte. Vocês são aí do... É que a gente é da cozinha, a gente ainda faz aquela fase lá de escanear o ovo, né, pessoal? Alguns pegam ali o celularzinho pra ver se tá estragado ou não, né? Ou bota na água pra ver se vai. É o processo do ovo. Agora, adianta eu pegar o ovo e ligar o fogo e jogar o ovo? Eu esqueci o processo da frigideira. Não vai dar muito certo. Então tem que seguir a receita. Vai sujar todo o meu fogão. Adianta eu pegar a frigideira e, de repente, colocar colocar o sal e deixar... Não vai também funcionar. Sabe assim? Então tem um passo a passo. Os processos. Agora, né? o que eu digo pra você, que é, pra mim, a receita de bolo pra esse movimento é o autoconhecimento. É você alinhar, fazer essa harmonização do ser, para depois eu ter ativação de fazer as coisas, não procrastinar mais, eu parar de ficar adiando os meus projetos, meus negócios. Então, eu entender do ser, isso a gente não faz sozinho, tá? Não adianta, gente. Aí é o investimento que é importantíssimo fazer, pagar o preço em todos os sentidos, financeiro, emocional, o choro, a aceitação, tudo que vai acontecer. Verdade. Então, é você entender que primeiro você é, depois você faz. Você tem ativação. Aí, depois resultado é consequência. E resultado cura também. A gente necessita dos resultados para a cura da nossa vida. Então, se eu também faço, se eu fico fazendo e não vejo resultado, eu também vou me frustrar, eu também não vou estar curado. Então, é importante a gente estar alinhado nessa tríade. A vida é tríade, Pai, Filho, Espírito Santo, tempo, né? Tem a cronologia do tempo. Sim, tem um livro, né? Tríade do Tem a tempo. tríade do tempo. Então, tudo é tríade. Então, a tríade... Assim, a receita de bolo, vamos dizer assim, para uma vida plena e feliz, para uma comunicação realmente de alto impacto, para você viver alta potência, é realmente você alinhar o ser, fazer, para depois... E foi toda a nossa conversa aqui, especialmente do começo, né? A gente até investiu um bom tempo na sua apresentação, se for parar para ver, é um estudo de caso. É isso. Literalmente. Que até validou a sua metodologia, né? Então, essa questão, tá? Aí você me corrige se eu estiver errado. Acho que uma das coisas, um dos pilares, digamos assim, entender essa questão de passado. Você falou um negócio que eu achei o máximo, que é entender tudo que aconteceu e entender como isso é uma construção de uma história. Exato. Né? E aí... Os pontos que limitou para você ressignificar. Porque assim, você não vai esquecer. Aconteceu, é história para contar. É igual machucado. Eu adoro essa analogia também. Você cai, rala, sangra, abre a ferida. Mas depois a ferida vai fechar, vai criar casquinha. Isso é o processo de ressignificação. Criou casquinha, tal, não sei o quê, e depois vai cicatrizar. Quem tem uma cicatriz no corpo, sabe que você pode apertar, não dói mais. Você vai lembrar que dia que você fez aquela cicatriz. Mas não vai doer mais, vai ser leve, vai ser gostoso, entendeu? E você vai olhar para esses lugares com aprendizado. Que é o que a gente olhou aqui, trazendo reflexões, aprendizado dessas dores que foram vividas, respeitando esse processo. E eu vou te falar, Paula, agora a gente tá com um problema. É o tempo, né?
Tempo é vida. E não é nem problema. Eu tenho um outro amigo, o Alberto Ianese, espero um dia conseguir trazê-lo aqui, e ele fala, cara, problema é bom. Porque se vem no teu colo, você consegue resolver. Na você verdade, vai encontrar um jeito. É isso, não é nenhum problema. Tempo é vida. A gente usou muito bem a nossa vida, né? Ele é médico psicossomático. Sim. Nossa, é maravilhoso. Assim, é que nem hoje, você vai ficar assistindo assim... Que gostoso, adoro. Né? Então... Vamos ter que ter uma parte 2. Vamos ter que te importar de volta lá de Caraguá, né? Ou por que não? Já pensou? Tipo MTV, fazer lá da praia, botar os microfones, vamos pegar a galerinha aqui da Sampa, levar lá pra praia. Por que não, gente? Lá Luau Manjericast, né? Lá tem visuais extraordinários pra fazer essas coisas. Estou aberta, vamos... Gente, já aproveita, comenta aqui. Tem que ter parte 2 ou não tem? É isso, comenta aqui embaixo. E também quem tiver pergunta, comenta que eu respondo, tá? Sim, e a gente tem essa política, eu sempre, se alguém pergunta, eu repasso diretamente pra pessoa, eu boto contato. É isso aí. Né? Nossa, passou muito rápido. Me sigam no Instagram. Eu sei, eu não é robô que fala lá, eu procuro responder todo mundo. Não é bot, não é IA, já me aprendi. É humanizado o negócio. Eu tenho também time, né? Algumas pessoas me apoiam e me dão assim, tem coisa lá pra olhar, então eu faço questão, cara. Eu não sei até onde Deus vai me colocar, eu sei que é grande, é maior ainda do que eu já tô vivendo. E ele também vai me dar condição de ter mais time, mais braços para poder continuar humanizando, porque o humano é fantástico. Com certeza. Paula, então mais uma vez, muito Gratidão, obrigado amigo. por ter vindo aqui. Foi uma delícia. Por ter compartilhado e... Pelo visto, vai ser o primeiro de muitos. Você viu que só a história já tem muito aprendizado, muita reflexão no meio, né? E mais, assim, eu imagino aqui, olhando de fora, acho que tem muita gente que tá assistindo e falando, poxa, isso já aconteceu comigo. Sim. Isso aconteceu comigo. Por quê? Claro, cada pessoa é um universo, mas muito... Eu falo assim, até eu fui militar um tempo também, morei pertinho de você, em Guaratinguetá. Sim. E eu vi uma frase que parecia cruel no começo, mas depois é verdade. Todo mundo tem uma história triste. Sim. Todo mundo tem, como você falou, seus traumas, as suas dores. A pessoa é milionária. Eu levei isso um dia em aula, que eu sou professor também. Maior incidência de suicídios era um estudo da Veja, que eu peguei na época. Tá entre classe A e B. Uau. A pessoa que, teoricamente, tem tudo, tem dinheiro, tem condições. Aquilo que a gente fala, né? A vida de novela. A maior incidência tá lá. Tá. Olha que loucura. É isso mesmo. Eu vou finalizar com esse recado para você que assistiu esse podcast, para todos nós. O melhor e maior investimento que a gente pode fazer na vida é na gente mesmo. No nosso emocional. Na estrutura emocional, na nossa mentalidade que comanda tudo, até o teu coração que bate, tá? É a melhor decisão que eu tomei. Hoje eu vivo um relacionamento maravilhoso com meu pai. Eu já odiei esse homem por muito tempo. Então, hoje, só para você saber que a vida feliz e plena, ela é possível a partir desses processos de comunicação interna. Então, hoje eu sou plena e feliz, como vocês viram. Hoje eu tenho uma família estruturada. A minha família se dá, né, dentro do que é possível. E a gente se entende muito bem. Então, hoje não tem mais dor. Hoje tem cicatrizes que já são... Não dói mais, né? Elas estão lá só pra gente lembrar que a gente não precisa voltar mais para aqueles lugares. A gente pode ir daqui para um lugar muito melhor. Então, invista em você. Que maravilha. Esse é o melhor e maior investimento que você pode fazer. Isso você não faz sozinho, então conta comigo pra gente fazer esse processo. Aqui embaixo estão todos os contatos da Paula, WhatsApp, pombo, correio, sinal de fumaça. Hoje o episódio rendeu, então tem que correr aqui que os próximos já estão esperando pra entrar. E a galera de Caraguá, dia 25 de maio, tem workshop Comunicação de Impacto, que a gente trabalha todos esses dias. E de Caraguá e de fora também. Quem quiser descer pra Monta Caraguá. Caravana. Vai ser meu aniversário, então vai ser comemoração verdade. também. Parabéns. Entra no Instagram que tá tudo lá, me chama e se inscreve que tá acabando as vagas já. Vamos que vamos. Galera, você que ficou até aqui, delícia. muito obrigado. Aquele pedido de sempre, deixa o seu like, o seu joinha aqui embaixo, a sua mensagem aqui, um agradecimento pra Paula, por que não? E continua seguindo a gente nas redes sociais, @Manjericast, Orkut, Badu. Tudo. Não todas, né? Essas aí já são muito antigas, né? Mas TikTok, Instagram, Facebook, tamo lá.
Então é isso, pessoal. Obrigado de novo aqui, a DS Sampa, por sempre ceder esse espaço, nos dar essa força incrível. Nos vemos na próxima semana. Valeu demais. Tchau, Tchau, gente. Amei.